mais inteligente do rádio do Brasil. Oportunidade, liquidação final de ano novo, Center Pisos, todo o estoque da loja em liquidação. Porcelanatos, pisos, acabamentos e revestimentos. Center Pisos, o maior shopping de porcelanatos do Brasil. Maior estoque, tudo à pronta entrega. Aquários Restaurante, quanto mais convidados para o seu aniversário, maior o desconto. Mesas com mais de 10 pessoas, R$100 de desconto. E a partir de 20 pessoas, R$200. Siga no Instagram, @Aquários Restaurante, aproveite esta super promoção. E Eurodiesel, seu parceiro especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpillar. Conjuntos de bomba de alta pressão, unidades, injetores novos e remanufaturados à pronta entrega. Atendimento em campo, agilidade e confiança. Eurodiesel, tecnologia a seu serviço. 3576-3646. Eduardo Souza, tudo bem, professor? Alegria, honra para todas as feras do esporte te receber hoje aqui no Debate das Feras. Boa tarde, seja bem-vindo à Band News. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Thiago, Kleber, Tim, Geliezer. Prazer estar com vocês, uma hora juntos aqui para a gente falar muito do Atlético, do torcedor atleticano, do futebol goiano. Eu estou muito contente em participar do programa de vocês. Professor, o que muda, né? Por exemplo, você nunca teve essa oportunidade, né? Normalmente você pega aquele famoso rabo de foguete, né? O campeonato já está acontecendo, aí você chega, tem que implementar a sua visão de futebol, de mundo, de vida. Normalmente o atleta tem uma reação interessante, todas as vezes foi assim. Mas agora não, agora você tem a confiança na montagem do elenco, né? Você faz o seu trabalho desde o começo da temporada, é diferente. Muda o quê, né, para que esse trabalho tenha ainda mais sucesso nessa condução do atleta na Série B do Brasileiro, no Campeonato Goiano e também na Copa do Brasil em 2023? Thiago, em 2020, né, a gente iniciou o trabalho também, né, a pré-temporada toda, participamos ativamente da montagem. A montagem a gente já participa em todos os anos, né, porque no Atlético o Adson tem a equipe, né? Então nós captamos, trazemos a ele, buscamos as informações, temos voz dentro desse processo. Então, quanto a isso, é um sistema natural que nós já estamos acostumados. Então, voltando, 2020 nós tivemos essa oportunidade de fazer a pré-temporada, fizemos os 2 primeiros jogos, aí o professor Cristóvão veio, depois assumimos novamente. E agora temos essa nova oportunidade, né? Muda assim, você coloca mais as suas ideias desde o princípio, né? Agora, de forma efetiva, os próprios jogadores, eles te veem de maneira diferente, né? Às vezes, quando você assume interinamente, o próprio atleta sabe que vai ser por um período, né? Esse período, às vezes, nesse tempo que eu peguei, várias vezes, foi mais curto, um pouco mais longo, né? Mas agora é trabalhar bastante, nós já vemos fazendo isso, né? Já entramos nessa parte final da pré-temporada e nós estamos bem contentes que nós vamos fazer um grande trabalho, né? Claro que a Série B é o carro-chefe do acesso, é importante para o clube retornar o mais rápido possível, mas nós estamos muito focados nesse Campeonato Goiano, nessas primeiras 11 partidas e depois na Copa do Brasil e as fases finais. 1h08 da tarde agora, o ambiente aconchegante aumenta a produtividade da sua empresa. Ligue agora 3531-5400. Shopping do Escritório, a melhor loja de móveis do Brasil. 3531-5400. Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça com pequi, linguiça fina com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. E o Win360.bet, desejando para você um 2023 de muita sorte. Boa sorte para você. Aposte agora. Win360.bet, a casa de apostas oficial das feras do esporte. Tudo bem, Tim? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Tudo ótimo. Um forte abraço para você, pro meu padrinho Kleber Ferreira, pro meu amigo Geliezer Paulo, para todos os amigos aqui da Band News das feras do esporte. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando e um abraço mais especial pro nosso convidado. E que convidado, né? Boa tarde, professor Eduardo Souza. Thiago, se já me permite, eu já quero fazer uma pergunta pro Eduardo. Você, Eduardo, trabalhou com vários treinadores, né? E a gente sempre, eu como ex-jogador, você sempre aprende uma coisa ou outra com um ou outro treinador. Mas qual foi o que você mais se identificou? Com quem realmente você falou, não, esse cara eu aprendi mais com ele, e até se ele vai ser um caminho para você seguir a metodologia dele, ou você vai estar criando a sua, óbvio, mas quem que você realmente se inspira, assim, quem que você aprendeu mais? Tinha, assim, eu acho que hoje eu estou muito preparado para a função pelo fato, como você falou, né? São muitos anos dentro do futebol, né? Já faz 20 anos, vai fazer o ano que vem, desde a categoria de base. Passei com vários treinadores, né? Desde o que me lançou lá atrás, o Zezito, que é um treinador do interior de São Paulo, depois Roberto Fonseca,
Doriva, né? E aqui no Atlético, eu acho que foi a cereja do bolo, assim, porque você ficando no clube por um período, você conhece várias metodologias, né? Para te falar, não tem um específico. Eu acho que o importante é você agregar as características principais de cada um que passou aqui, né? Então, nós passamos aqui o Wagner Mancini, que é um treinador experiente, né? Que nos deu uma bagagem assim de gestão de elenco. O Wagner tem uma gestão muito forte de elenco. Então, os jogadores olham para ele, acreditam no que ele fala, né? O Barroca é um treinador já que passou aqui, que tem um dia a dia de treino muito bom, né? Uma organização, então você consegue pegar essa organização de dia a dia, de trabalhos, principalmente trabalhos técnicos, né? O Wagner, que também passou por aqui, Wagner Lopes, é um cara muito metódico, sistemático, porque trabalhou no Japão, né? Então, me ajudou muito a ter uma organização, uma pontualidade, né? Falando dos dois que eu trabalhei mais tempo, o Doriva é um cara assim que tem a vivência como atleta, né? Foi um atleta de alto nível, jogou Copa do Mundo, então ele tinha um olhar tático para o jogo, para o jogador, então eu fiquei bastante tempo com ele, fora o ser humano maravilhoso, então de você saber conduzir. O Roberto Fonseca foi um jogador também de nível, jogou no São Paulo, jogou em alguns clubes, muito aguerrido, competitivo, então acho que você tem que agregar um pouco de cada um, né? E também ver aonde esses treinadores nesse dia a dia tinham as deficiências, porque todo ser humano, todo profissional tem a deficiência, então você procura também olhar, tentar corrigir e formar a sua personalidade, a sua metodologia, né? Eu joguei no CRB também, como treinador contra o São Paulo, na época do Muricy, em 2014, que eu fiquei no CRB 4, 5 meses, e é um cara que eu me espelhei muito na carreira, porque é um cara muito frontal, um cara prático, um cara simples, não tem... O Muricy não tinha, objetivo, né? Perfeito. O Muricy não tinha meia conversa, né? Era um cara que é trabalho, não tinha invenções. Até eu fiquei com ele no São Paulo em 2014, quando eu saí do CRB, que nós jogamos contra, ele me convidou. E aquela semana, 15 dias, foi muito proveitoso. Então, acho que o mais importante, e isso eu carrego bem, e eu acho que todos, claro que com mais dificuldade, outros menos, passar por todas as funções dentro de um clube, conhecer o futebol, ele vai te agregando e te deixando mais preparado para a hora que você assumir definitivamente. 1h14 da tarde agora, Link Telecom 100% fibra, a conexão que faz toda a diferença. Amigo, planos a partir de R$ 99,99 por mês, instalação de graça. Ligue agora ou entre em contato pelo telefone 3998-7606. Link Telecom, todo mundo tá mudando, só falta você. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche de Goiânia. Qualidade, rapidez, higiene e muito sabor. Experimente também o almoço executivo e o delicioso sanduíche gourmet. Pensa agora na comodidade da sua casa. 3255-4040. Come Quieto Sanduicheria, 100% Goiana. E Vedacil. Vedações, peças, serviços para o seu equipamento óleo hidráulico você tem na Vedacil. As melhores marcas, produtos certificados, serviços especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil.com.br. Vedacil, orgulho do povo goiano. Kleber Ferreira, Eduardo Souza, sei que você gosta muito do trabalho dele. Tá aqui o nosso convidado especial, comandante do Dragão. Tudo bem, mestre? Boa tarde. Ô, mestre, um abraço. É verdade, né? O Eduardo Souza. Eduardo, se você não virar um dos principais treinadores do Brasil, terá sido uma das minhas primeiras apostas que dão errado. Então, a sua responsabilidade é grande. 80 anos de carreira, né? Mais ou menos. Um abraço ao Carlos Eduardo Tinho, meu afilhado. Um abraço ao Gerliezer Paulo, Moisés Vinícius, a Ana Lívia, a toda a equipe. Um abraço afetivo, carinhoso ao meu amigo Rafael Bessa, que está acompanhando aqui o Eduardo Souza. Como é bom. Grande Bessinha, né? Faz falta ao rádio assim de uma forma tremenda. Mas está bem aplicado lá no Atlético, né? Fazendo um trabalho sensacional. Assessor de imprensa do Atlético. Mas a vaga tá guardada. O Bessa é um dos caras que eu nunca trabalhei em rádio, mas que eu tenho, assim, admiração, carinho, respeito. É um grande profissional, um grande companheiro, um cara maravilhoso. Tudo que o Bessa faz, ele faz com excelência. Eu só vou elogiar ele quando ele devolveu minhas 3 pastas de recorte não de jornal devolveu, que ele pegou. Devolveu até hoje? Ele não sabia dessa, não. Ele roubou? Não roubou. Não roubou. A palavra meio pesada. Ele devolveu? Não, então ele roubou, ele vai devolver. Ele furtou você, tio. Ele vai devolver. Ele te emprestou. Ele te furtou. Deixa. Um abraço ao querido Rafael Bessa, grande pai da Rafaela. Era uma gracinha também. Eduardo, eu vou... Tá maior que ele. O que não é grande coisa, né, ô mestre? Mas tudo bem, vida que segue. Eduardo, você
assume o Atlético com um compromisso de devolver o Atlético à Série A, vai para disputar um bicampeonato com um elenco que está sendo montado com esse objetivo também, tem a Copa do Brasil pela frente, vários desafios, além da sua própria afirmação como profissional, que eu acredito muito, não estou falando aqui à sua frente, eu sempre falei isso, as pessoas que me acompanham sabem disso, eu acho o seu trabalho, as suas conceituações, os seus valores, muito interessantes para o futebol moderno, né? E eu me especializei nisso, eu comento futebol em cima da parte tática técnica, né? Claro que eu comento outras coisas também, mas essa é a minha praia. Copa do Mundo, estou assistindo jogo até hoje para ver onde é que apareceram as novidades, né? Ponta está aparecendo de novo, eu acho isso interessante, né? Volante tem ficado mais, a linha de 4 tem ficado mais, enfim, a gente vai aprendendo essas coisas. Você vai ter um Atlético, como a torcida do Atlético sempre gostou, do tampinha até o profissional, um time que joga sufocando o adversário lá na área dele, vai ter aquele Atlético burocrático, tocando a bola lá atrás, esperando o adversário vir, vai ter um Atlético que vai jogar de acordo com o adversário. Como vai ser o Atlético do Eduardo Souza? Kleber, obrigado pelas palavras. Eu acho que o Atlético já tem um Se DNA, não merecesse, né? Eu não falaria, viu? Tem gente que sai com a raiva de mim do estudo danado. Mas eu acho que é o papel de vocês, né? Isso aí eu prefiro... Não dá para misturar as coisas, Eu prefiro ter o repórter, eu até falo com os setoristas lá todos os dias, porque ele acompanha o trabalho, né? Pelo menos os setoristas acompanham, eu passo para vocês estão no jogo, e eu acho que a crítica, o elogio, isso aí faz parte do profissional, e quem está no futebol sabe disso e tem que saber levar isso, né? Mas assim, eu acho que o DNA do Atlético, como você falou, o Atlético sempre foi uma equipe competitiva, né? Que dentro do campo o seu torcedor gosta daqueles jogadores aguerridos, aqueles jogadores que vestem a camisa na literatura, literalmente. Eu particularmente gosto dessa equipe, que seja uma equipe que marque pressão, que jogue no campo do adversário, né? Claro que eu bato muito com os jogadores no dia a dia, você tem que ter uma construção no campo defensivo, isso aí faz parte, mas o objetivo final é o gol. Então não adianta você ter essa posse de bola no campo defensivo. Claro que às vezes você tem essa posse para você fazer com que o adversário saia de trás, para que você faça com que o adversário suba suas linhas, para você também ter esse espaço. Rifar a bola não, né? Isso, para você ter esse espaço para atacar as costas, né? Mas eu acho que o objetivo é você vencer as linhas. E o mais rápido possível, como você falou, é o primordial, né? Então nós sabemos que esse ano o Atlético vão ter 3 competições, onde ele vai ser principalmente Campeonato Goiano, as primeiras fases da Copa do Brasil e da Série B, uma equipe que tem que propor o jogo, tem que chegar no campo do adversário, né? Também respeitando a característica dos nossos jogadores. O Atlético sempre prezou ter jogadores de velocidade, então em alguns momentos do jogo você vai jogar um pouco atrás da linha da bola também para usar essa característica, né? Hoje, no caso, nós temos o Ayrton, o Luiz Fernando, o próprio Kelvin, que são jogadores que têm uma velocidade. Mas o mais importante, como você disse, é entender o campeonato, entender jogo. A Argentina, já que você tocou da Copa do Mundo, o Scaloni foi um exemplo. Deu show, né? Ele jogou 7 partidas de 7 maneiras diferentes, né? Isso mostrou a Argentina uma camisa pesada. Poderia muito bem, eu tenho o meu modelo de jogo, eu vou jogar amarrado nele o campeão. Tem padrão não, cada jogo ele fez um padrão diferente. Perfeito, e numa equipe de camisa, com craques, né, que poderia muito bem bater, eu tenho o meu padrão e o adversário que vai ter que se organizar perante o meu jogo. E ele demonstrou isso diferentemente, né, ele jogou com 3 zagueiros, ele jogou com o losango por dentro, ele jogou no 4-4-2 mais conceitual. Então eu acho que o treinador, isso que nós temos batido muito lá, a gente teve algumas situações de jogo, não mudando, claro, as características, conhecendo as características dos jogadores. Um exemplo, nós temos o Luiz Fernando, que jogou alguns jogos de homem de referência, mas é um jogador que para jogar de falso 9 ele precisa ter espaço. Então, às vezes, em casa, com o adversário mais fechado, não vai encaixar. Às vezes, fora, com o adversário do seu nível, você pode utilizar isso. O Shailon, né, jogou de 10, jogou de beirada de ponta pelo lado direito, trazendo para dentro, jogou aberto, que era uma situação que ele tinha pouco jogado, né, de extremo pelo lado esquerdo, com o pé aberto para fazer ponto esquerdo ou até lateral. Ou até lateral. Então, é criar situações com os jogadores que você tem e, claro, volto a repetir, respeitando as características. Eu, particularmente,
gosto de um time muito agressivo. Eu acho que o adversário não pode respirar. Eu acho que o adversário tem que sentir, principalmente dentro de casa, o adversário tem que saber que ele vai ter muita dificuldade. Mas o Atlético esse ano tem que jogar da mesma maneira, dentro, fora de casa, porque a nossa responsabilidade, como você falou, é muito grande. Nós temos um bicampeonato e temos também uma Série B que é importantíssima essa volta já em 2023. 1h20 da tarde agora, meus amigos do Brasil, Centro-Oeste Express, padrão de qualidade em transportes, atuando no segmento de cargas, armazenando com experiência, garantia, agilidade e segurança. A Centro-Oeste Express é goiana e atende às principais marcas brasileiras. Pensou solução para sua casa ou construção? Pensou Sebaco Home Center. Tudo do básico ao acabamento com o melhor negócio para você. Leve a cotação e confira. Lojas TBT+, atenção para facilitar as lojas TBT+, da Avenida Écio e da Tamandaré, abrirão neste domingo de 8 a 1 da tarde. Não perca, Lojas TBT+, e Pasta Rosa Serviços, a maior e melhor dedetizadora do Centro-Oeste brasileiro. Ligue agora, 3091 5050, não tem praga que aguenta, 3091 5050, Pasta Rosa Serviços. 1h22, Gernézer Paulo, mais estudioso, Eduardo Souza, comandante atleticano, nosso convidado especial aqui no microfone Band News, no Debate das Feras. Tudo bem, mais inteligente? Boa tarde, fera! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Kleber, ao Tinho. Uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui na Band News. Um abraço à nossa equipe e também ao nosso ouvinte. Cumprimentar primeiro o Eduardo, uma pessoa de quem eu gosto muito. E gosto do Eduardo como profissional e gosto do Eduardo como pessoa, né? Porque eu acho que é preciso ressaltar estes dois lados. O Eduardo falava aí sobre as questões táticas, que também sempre me causam muito interesse, né, Eduardo? Eu vi você falando aí da questão da Copa do Mundo. Agora a Copa do Mundo nós estamos falando de um torneio rápido, né? Nós estamos falando de um torneio ali que no máximo dura 7 jogos. E você não trabalha, por exemplo, numa Copa do Mundo como você trabalha em um clube, que aí você tem pré-temporada, tem rodadas após rodadas. Até acho que num clube tem muito mais condições de você desenvolver um plano tático. Certa vez eu vi o Bielsa dizer, Eduardo, que porque eu vejo muitos treinadores falando, eu tenho 2, 3 modelos de jogo. E o Bielsa, um treinador que apesar do pessoal o chamar de louco, eu acho um treinador muito capacitado, ele citava que um modelo de jogo já dava trabalho demais para o treinador. Eu queria ter de você, já que você falou isso, Eduardo, você projeta o Atlético com um modelo de jogo, você com algumas variações, você projeta o Atlético com mais de um modelo de jogo completamente diferente. Como é que você vê o Atlético nessa questão? Você está construindo o Atlético em cima de que base? Boa tarde, Eduardo. Geliés, prazer. Já tivemos a oportunidade de fazer um programa junto, né? Discutir tática na pandemia. Cara muito estudioso que a gente acompanha. Prazer falar com você. Eu acho que você parte de um modelo de jogo, né, Geliés? Mas dentro desse modelo você tem as variações de acordo com a característica dos jogadores, né? Eu vou te dar um exemplo. Você pode jogar num 4-4-2, né, para defender, com 2 linhas de 4 e 2 meia, um meia e um atacante na linha da frente, né? E você no mesmo modelo você pode atacar num 4-1-4-1, né? Você traz esse meia para uma zona média do campo, adianta um volante que tem uma qualidade maior pelo outro lado do campo e você faz essa saída num 4-4-1, né? E nessa mesma situação você pode fazer uma saída de 3, né? Fazer uma saída de 3 partindo num 4-4-2 com um lateral que teoricamente tem uma qualidade mais de construção e menos de profundidade, né? Nós fizemos isso em alguns momentos no final da temporada com o Jefferson, né? E nós saímos bem. O Jefferson é um lateral que tem essa qualidade de construção, mas não tem tanto essa ultrapassagem sem a bola, né? É um jogador que conduz mais a bola. E o Dudu, na época, já tinha essa característica. Eu posso fazer ao contrário também, trazendo para os nossos jogadores, né? Com o Moraes, que já é um lateral mais ofensivo, e o Ayrton aberto pelo lado direito, que tem o jogo de 1 contra 1, segurando o lateral direito. Então eu acho que você parte desse modelo, mas dentro do modelo você tem as variações tanto ofensivas como defensivas, né? Você pode sair de um 4-4-2 para um 4-2-3-1,
tanto na marcação como também na parte de organização ofensiva. Então, você pode ter vários jogos, como o Tim falou, que o Shailon virou um ala, né? Nós defendíamos com uma linha de 5, com o Shailon trazendo o Jefferson entrando como um terceiro zagueiro, e ao mesmo tempo você poderia trazer o Jefferson com a linha de 4, o Shailon como meio, o Luiz Fernando como extremo. Então isso aí é você conhecer teu grupo, né? Claro que você falou da Copa do Mundo, né? Que você jogos mais específicos, jogos eliminatórios, mas eu acredito que se você conseguir ter esse padrão e as variações e com treinamento, e também fala-se muito, não tem tempo de treinar, mas se você tiver um time que numa pré-temporada consegue entender isso, dentro dos jogos, dentro do período curto entre os jogos, você pode fazer algumas adaptações. E também, às vezes, em cima do adversário. Quando eu falo da Argentina, né, eu digo assim, o Scaloni foi muito inteligente, que ele analisou os adversários e mudou peças ou posicionamento dentro do que o adversário poderia dar para ele. A França foi um exemplo. Ninguém imaginava que o Di Maria jogaria do lado esquerdo, mas ele jogou porque o lateral da França fazia uma saída de 3. Ele era. Então o Di Maria não precisava retornar tanto. Fechava os espaços ali. Então, no outro jogo, às vezes o lateral do adversário não sai tanto como o Kleber falou, com a linha de 4 mais posicional. Então é importante você ter um beirada que saiba jogar por dentro para ele fazer um quarto homem de meio de campo e ter uma superioridade. Então o mais importante é você entender o teu adversário, entender a tua equipe principalmente, né? Porque assim você vai conseguir ter os objetivos. 1h27 da tarde agora, 1h27 em Goiânia. Você ouvindo o debate das feras, hoje recebendo até 2 da tarde o técnico do Dragão, Eduardo Souza. Mande a sua mensagem, daqui a pouco a gente registra a sua pergunta pelo 629-9980-8807 e também pelo YouTube, Live Rádio Band News Goiânia. Debate das feras, oferecimento à setora cruzeira mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há mais de 60 anos. Fercobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. Emanuela Moda Íntima, acesse e conheça emanuelamodaintima.com.br e Texas Beef Prêmio, qualidade, atendimento prêmio, tela entrega em todas as lojas Veracruz 1, Veracruz 2 e Parque dos Buritis. Agora também tem loja nova para você na cidade de Inhumbas. Não perca tempo, Texas Beef Prêmio, uma verdadeira delícia. Eduardo, o Adson Batista falou pra gente aqui na semana passada que tá na hora do futebol goiano voltar a revelar treinadores e que por isso ele teve aí nessa sacada de dar essa oportunidade para você, né? O Adson conhece você profundamente, te respeita bastante, gosta do seu trabalho, gosta da sua figura e ele tem esse entendimento. E o Adson, um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, ter esse entendimento é um negócio bacana, porque hoje no futebol do Brasil, a gente trabalha com imediatismo. Você precisa de técnico de nome, de jogador de nome, ninguém está preocupado com revelação. Qual o peso disso para você? Ter a confiança do Adson, maior dirigente da história do Atlético, né? E mais do que ter a confiança, ter um dirigente que tem um entendimento que é necessário o futebol goiano voltar a revelar bons treinadores. O que isso representa para você? É uma responsabilidade grande, né, Thiago? Mas ao mesmo tempo prazerosa. Eu sou suspeito de falar do Adson, né? Que nós estamos quase 4 anos aí. Eu acho que é um dirigente que o futebol brasileiro teria que espelhar como um modelo de dirigente no que eu digo, de viver o clube, de estar todo dia no clube, todo dia acompanhando tudo, sabendo dos treinamentos, todos os jogos, né? Eu até brinco, eu tô mais de 100 e poucos jogos aqui, quase 200, se eu não me engano, dentro do Atlético, somando passagem como treinador e auxiliar. O Adson não foi em 3 jogos, né? Que ele teve Covid e um que ele fez uma cirurgia no amistoso contra o Vasco. Então você ter o teu presidente, o teu diretor próximo é importante. Porque em muitos clubes, se você passa, você vê o presidente uma vez por mês, vê um diretor vai lá, muita gente querendo dar palpite, que não vive o dia a dia, não conhece. Então você tem uma figura que você sabe a quem você tem que se reportar, a quem você vai ter que discutir, isso é primordial. Eu acho que o futebol brasileiro precisa mesmo, né? Tem muitos bons treinadores. Isso não quer dizer que vai ter o êxito ou não, né? Eu tenho um exemplo que eu falo aí de pressão em cima de treinadores, o Carille, que é um amigo meu, quando ele começou no Corinthians, era o primeiro trabalho e ele deslanchou. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. E agora no Atlético Paranaense, ele já renomado, ele ficou 20 dias. Então entre a experiência e a juventude é o resultado,
né? Claro que alguns dirigentes têm uma paciência maior, que acompanham o dia a dia, que vê o trabalho, que como foi com o Tite lá atrás, né? O Tite não saiu do Corinthians por causa que ele ganhou do Palmeiras, mas o Voivoda agora. Voivoda no Fortaleza, e tem outros que, independente do currículo ou da experiência, fica pouco tempo. Então o resultado, claro que ele vale muito, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, mas também sabe da nossa capacidade, da capacidade da comissão do clube, da qualidade dos jogadores que nós mantivemos, que nós estamos trazendo, para que a gente faça um grande ano. 1h30 da tarde agora, seu carro mais bonito, confortável, prático e com acessórios de altíssimo padrão. O Intec, a sua escolha para lâmpadas de LED, multimídia, stream box e muito mais. Para acessórios automotivos, não tenha dúvida, escolha o Intec, a mais nova marca da Window Blue. Falou em educação financeira, Nacional G3, parcelas atrasadas, risco de busca e apreensão. Amigo, não se desespere, ligue agora 0800 888 3211. A Nacional G3 resolve tudo sem ação judicial. E Emanuela Moda Íntima, fabricação própria, envio para todo o Brasil. Agora tem site novo para você na Emanuela Moda Íntima. Acesse agora emanuelamodaintima.com.br, emanuelamodaintima.com.br. Abraçando aqui nosso companheiro Paulo Sérgio, obrigado pela audiência, elogiando aqui a presença do Eduardo Souza, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro da nova geração. Sorte a ele. Alô, meu amigo Silmar Oliveira. Fala, Tiago, tô aqui em Nova York sofrendo no trabalho e vendo um ótimo programa. Depois de férias em Miami e Cancún, é difícil voltar para a realidade. Abraço a todos. Valeu, Silmar. Tava em Cancún, né? Agora é a vida real, amigo. Agora é a vida real. Alô, grande Raimundo Vidal da Silva. Boa tarde, Tiago. Você acha que as contratações do Dragão são apostas? São apostas, Eduardo Souza? Eu acho que o Atlético ele tem um perfil de contratação, né? E na maioria das vezes ela dá certo, né? Temos exemplo aí do Éder. Não vou nem falar do Rato, que foi a última, né? E uma coisa assim que deu muito certo, né? Tanto desportivamente até como financeira. Mas nós tivemos o Éder, que o Éder a gente trouxe, eu particularmente falo que eu trouxe porque eu tinha trabalhado com o Éder no Bahia, no Novo Horizontino. E aí eu indiquei pro Adson na época. O Éder chegou com pouca minutagem, fez 2 brasileiros muito bons e deu sequência agora no América. O próprio João Vitor, né? Que no Corinthians era uma aposta, chegou aqui como uma aposta, vindo da Inter de Limeira e hoje está no Benfica. Então eu acho que nós temos, claro, hoje das contratações, o Viseu, que é um jogador mais... O Pereira. O Pereira que nem... O Pereira jogou poucos jogos, foi pro Japão. E agora é um jogador no Japão conceituado, né? O Marlon Freitas também, né? O próprio Marlon, quando nós trouxemos em 2020, né? Ribeirão, né? Tinha passado pelo Criciúma, pelo Botafogo, no Fluminense não tinha deslanchado, né? Porque é maturação, né? Então o Atlético ele tem essa característica. E nós procuramos trazer agora jogadores pontuais, até porque nós conseguimos manter uma base, né, do 22, jogadores que jogaram, dos 11 que terminaram, 7 permaneceram, fora a volta do Ronaldo, que era um titular, do próprio Ramon, né, que era um outro titular. Então você tem aí uma situação muito boa. Eu acho que nós estamos montando bem, claro que ao longo da temporada você vai ver os ajustes, porque nem sempre tudo que você traz dá certo. Então aí o Atlético tem essa característica. Claro que a janela agora foi um aprendizado para todos os clubes o ano passado, né? Porque antigamente você montava muito enxuto e ia trocando ao longo até o final da janela, que seria em setembro. Hoje você tem esse vácuo aí de 3 meses que você tem que estar atento. Mas eu acho que nós estamos bem no caminho certo, como todos os anos em termos de contratação. 1h35 da tarde, daqui a pouco muito mais para você aqui no YouTube Rádio Band News Goiânia e no FM 90.7. Mande a sua mensagem, a sua participação, seu questionamento, a sua pergunta para o nosso Eduardo Souza, comandante do Dragão, nosso convidado especial. O WhatsApp é o 629-9980-8807 e a live também do YouTube Rádio Band News Goiânia. Hora certinha do Brasil agora, 1h34 da tarde. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. A máquina parou, precisou consertar. Pedacinho entra em campo, tá resolvido, rapá. Bomba, comando, mangueira, conexão. Um pedacinho na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução em vedação. Pedacinho, pedacinho, de Goiás para o Brasil. Pedacinho, pedacinho, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Pedacinho, pedacinho, de Goiás para o Brasil.
Quer fazer um investimento seguro e rentável? Invista em um imóvel. Aproveite as últimas unidades do loteamento residencial Porto Seguro. Parcelas a partir de R$520. Lotes residenciais e comerciais. Metragem de 250 metros quadrados e 300 metros quadrados. Imóvel continua sendo o melhor investimento para você e sua família. Aproveite esta oportunidade em Senador Canedo. Loteamento com 95% das unidades vendidas. Garanta já o seu. Loteamento Porto Seguro. Em Senador Canedo. Ligue 62 98304 1812. Condições facilitadas. O sonho é sempre voar mais alto. Sentir a adrenalina lá em cima. A cada momento, uma nova possibilidade se abre. Porém, nunca nos esquecemos de onde viemos, das nossas origens. Só queremos sentir a emoção de competir, torcer e ganhar. Hoje, uma nova Toledo se apresenta para o mercado. Toledo, a emoção na pele. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, pensou Casa e Construção. Olá, como vai? Pintou promoção. Pensou Semarco, ganhou mais a construção. Aqui no básico é economizar. Do começo ao acabamento. Tudo em um só lugar. Aqui no negócio vai te agradar. Super prazo e preço baixo pra você realizar. Olá, como vai? Preste atenção. Pensou Semarco, é preço baixo e construção. Rainha da Borracha. Há mais de 2 décadas atendendo o mercado nacional com as mais diversas aplicações. A Rainha da Borracha é distribuidor da marca Gates, a marca mais confiável do mundo em correias e mangueiras. Pensou em correias e mangueiras? Fale com a Rainha. A Rainha da Borracha. 3231 9000. 3231 9000. O móvel que mais combina com sua personalidade e imprime ao seu cliente muita confiabilidade. Do simples ao requintado, a qualidade é garantida. Shopping do escritório, móvel na sua medida. 982289000, ligue já. Shopping do escritório, a gente entrega, é só ligar. 982289000, vire fã. Arroba Shopping do escritório no Instagram. 982289000, ligue já. Shopping do escritório, a gente entrega, é só ligar. 982289000, vire fã. Arroba Shopping do escritório, segue a gente no Instagram. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Oi, meu Brasil querido, agora o B38 da tarde, B38 em Goiânia, hora certinha para você ligado aqui no FM 90.7 e no YouTube Rádio Band News Goiânia. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Alô, André Souza, obrigado pela participação. Tiago, quero notícias do Viseu, pergunte ao nosso comandante, tá treinando bem? Alô, Aurélio da Cruz, Eduardo Souza, um dos técnicos mais promissores do Brasil, boa sorte para ele, do Bagor, time da capital. Alô, Ednilson Silva, tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Edivan Soares da Silva também tá ligado, pede um abraço aqui. Grande Edivan Soares, obrigado pela audiência da Sauber, grande Edivan. Alô, meu querido, abraço pra você, tá em João Pessoa, com a filhinha dele, a Júlia, ouvindo o programa pelo YouTube. Alô, Daniel Júnior, boa tarde a todos, Thiago, top o programa. O Watson fez bem em apostar, porque ele tem algo a oferecer para o futebol. Grande Eduardo Souza. Watson sempre faz boas apostas, o programa está ótimo. Um abraço, amigo, obrigado pela audiência. Alô, Gilberto Barbosa de Moraes, está em Jataí. Boa tarde, Thiago Menezes, a toda a nação esmeraldina, Baigor do Centro-Oeste, Verdão, em primeiro lugar. Rogério Campos e Atleticano também tá ligado. E o Marcos Antônio Ribeiro. Boa tarde a todos, estou na escuta. Essa mensagem aqui é interessante, ó. Paulo Silva, Thiago, sou torcedor do Goiás, mas quero saber desse Viseu. Vai que joga bem, o Goiás contrata para a Série A do Brasileiro. O difícil é tomar do Atlético, né? Eduardo, muita gente preocupada e assim, acho que é um interesse interessante, né? Interesse interessante. Maravilhoso. Thiago Menezes sempre inova, é o verdadeiro professor Pasquale do Rádio do Brasil. Muita gente preocupada com o Viseu. É um cara de um destaque fantástico no Flamengo, vai para a Udinese, não repete a boa atuação, vai para o Ceará, cai demais da conta. Mas eu fiquei sabendo, foi até o Bruno que me passou essa informação, o Viseu sofreu com muitas lesões ano passado. E ele está impressionado com o Atlético. Ele fez um exame lá,
né, que é aquele exame que mede a potência das pernas, né? Cybex, né? Falou assim que ele chorou, falou assim, Adson, eu nunca vi isso na minha vida, só aqui no Atlético. Então, assim, a estrutura do Atlético pode ser uma ferramenta para que o Viseu reencontre o grande futebol. Como que tá a pré-temporada do Viseu, comandante? Viseu foi, assim, uma oportunidade de mercado, né? Claro que é um jogador que pintou muito bem no Flamengo, né? Acima da média. Tanto é que foi vendido por milhões, né? E teve poucas oportunidades na Itália, aí foi pro Japão. E quando veio ao Ceará, as informações é que veio de um futebol diferente, que trabalha menos força, né? O Japão trabalha muito resistência, né? E um jogador desse calibre chega no meio do Campeonato Brasileiro, você tem que utilizar. Então não foi dado um certo tempo a ele, e ele acabou tendo 2 lesões no Ceará que acabaram prejudicando. E depois ele foi pro futebol russo e posteriormente agora para Moldávia. Então quando surgiu o nome dele, nós tivemos algumas reuniões, o Adson teve, nós tivemos uma videoconferência, eu e o Adson com ele, né, para falar o que é o clube para ele, porque o atleta ele tem que entender para onde ele está vindo, né, e tem que comprar a ideia de como é o clube, porque senão ele chega aqui, aí conhece o clube, conhece o atleta, tem os protocolos, principalmente físicos, que se trabalha muito, que se cobra muito. Então, para ele não chegar aqui e acabar se surpreendendo e ficando pelo caminho, então teve essa conversa com ele. Nós ficamos bem animados, um jogador que quer retomar aquele nível de Flamengo, né? Aquele nível de início de carreira, um jogador jovem, de 25 anos ainda, tem muito a oferecer. Então ele chegou, foi feito todas, como você falou, todas as análises, né? Principalmente em termos de força, para que ele pudesse, a partir dali, iniciar os trabalhos. E ele tem surpreendido, Thiago, já tem trabalhado desde o dia, se eu não me engano, 15, 16, né, com a parte física. Ele já começou alguns trabalhos com bola, né, principalmente os trabalhos de rondo, de campos menores com o grupo, e a expectativa é que ele comece na semana que vem a trabalhar com o grupo, né? Então, claro que com cuidado para ele não ter essa lesão, para ele estar equilibrado, ele já apresenta um nível muito bom. E nós estamos muito esperançosos que ele consiga, com essa condição física que ele está buscando, que o clube tem para ele nos ajudar. Porque assim, é um jogador canhoto, é um jogador finalizador, é um jogador que tem um bom jogo aéreo, é um jogador que tem uma liderança boa, né? Eu acredito que, claro que ele não vai iniciar os jogos num primeiro momento no nível que nós esperamos, né? A gente sabe que isso aí é gradativo, mas nós esperamos aí que a primeira fase do Campeonato Goiano, esses 9, 8, 10 jogos, que ele possa estar dentro dos jogos, ele possa evoluir para, quem sabe, daqui a um tempo ele já está num nível bom para nos ajudar inteiramente. 1h43, eu confesso que eu tenho uma curiosidade grande, né, sobre o aproveitamento do Viseu taticamente na formação principal do Atlético. O Viseu nunca foi um centroavante. Ele sempre se deu muito bem em esquemas 4-4-2, onde ele era o segundo atacante da aproximação e tudo mais. Só que hoje o Atlético, ele tem grandes extremas. O Atlético hoje tem um Kelvin, que é um jogador, o Kleber é apaixonado nele, né? Gosta demais dele, vai tecnicamente, jogar, né, Kleber? Vai jogar. Apaixonado tecnicamente. É um menino assim, né, que faz ali uma parte final muito boa de decisão, de bons cruzamentos, de muitos gols no ABC. Você tem o Luiz Fernando, como que você despreza o Luiz, né? Um jogador assim, extremamente qualificado, talvez a referência técnica do Atlético hoje. Então, assim, você tem bons jogadores de lado. Ayrton, né? Tem o Ayrton, esqueci do Ayrton aqui, que também é um baita jogador de lado. Pode utilizar o Shailon, que mostrou muita qualidade jogou bem de ponta também. Então, assim, eu acho que dificilmente o Igor é mais camisa 9, né? O Igor Torres é camisa 9. Não pode ser. Ele é mais referência. Não, tudo bem. Vai dar uma dor de cabeça para esse professor aí, ó. Mas, assim, são muitas opções. Eu queria saber como que você imagina o Viseu nessa formação principal do Atlético. Segundo atacante, jogaria no 4-4-2, jogando pelos lados, quem sairia? É camisa 9, disputa com o Igor Torres. Você tem boas opções. Como que você enxerga o Viseu na formação principal? Eu acho que o Viseu, e pelo que eu conheço dele e conversando com ele, né, que você também tem que entender as características dos jogadores, ele vai ser esse atacante. Talvez um segundo atacante, jogando com 2, talvez o 9, né, porque no Flamengo também ele fez muito isso, né. Como você falou, nós estamos hoje formando aí na linha ofensiva com pelo menos 2 jogadores de muita qualidade, né? Então, o campeonato também, principalmente essa primeira fase, ela vai te dar muitos jogos. Então, você também não vai repetir muito. Claro que você vai ter uma base, mas uma troca ou outra dentro das partidas, até pela qualidade
que nós vamos ter, ela será importante. Mas eu vejo o Viseu jogando ali por dentro. Não vejo ele jogando de beirada, né, para fazer ele voltar atrás para fazer recomposição. Ele vai ser esse atacante. Claro que ele vai poder jogar tanto com o Chairo, que é o meia, pode jogar Viseu e Igor Torres, né, um saindo, o Igor jogando mais centralizado, o próprio Luiz Fernando, mas eu vejo ele bem ali por dentro. Sempre por dentro. Acho que pelo lado, como você falou, hoje nós temos boas opções, né? Nós temos o Luiz, o Kelvin, o Ayrton. O Kelvin terminou entrando até pelo lado direito, que no ABC ele jogava mais pelo lado esquerdo, mas a gente tem trabalhado muito o Kelvin para ele ser mais agudo. Ele é um jogador muito técnico, de boa finalização, mas em muitos momentos ele quer trazer para dentro. A gente está trabalhando bastante ele também para ter essa profundidade, esse drible para o fundo, que ele é um jogador habilidoso, para ele pisar na área, porque como o Kleber falou, é um jogador com uma qualidade técnica muito boa de finalização. Então, não só jogar ali para vir por dentro, para estar finalizando de fora da área, mas fazer ele pisar na área. Eu tenho batido muito com ele, com o próprio Ayrton. O Ayrton é um jogador de velocidade que precisa pisar na área, atacar o gol, né, como a gente fala, atacar o segundo pau para fazer esse gol. Mas a gente tá... fazer gol, né? Que eu falo para eles, né, principalmente o extremo. Às vezes o extremo estão muito preocupado em o extremo retornar, recompor, então ele fica preocupado se ele dar assistência, né? Ele fica assim, muito preocupado de entrar na área e se der errado ele vai ter que ter um desgaste de 50 metros. Então por isso que você tem que ter uma equipe equilibrada. Eu tenho prezado muito, nós precisamos preencher muito a nossa área, né? Então é pisar na área, a gente tem batido muito com eles. Eu acredito Seu time que nós é favorito para ser campeão? Eu acho que sim. O Atlético é favorito junto com o Goiás e o Vila. Eu acho que os três. Já foi 3. Mas é o campeonato, né? Mas a gente tá bem, a gente tá trabalhando para ser campeão goiano. Eu não posso vir aqui e ficar, não. Nós estamos um time e remontando. Vai usar o titular? Claro, todos os jogos. Claro, como eu falei, às vezes você vai ter uma sequência, você tira 2, 3 jogadores, porque você tem a qualidade, né? Hoje, por exemplo, nós falamos... Você tem 8 atacantes hoje. Hoje nós temos... Sem contar o Moraes como atacante. 8 atacantes e nós temos ainda um menino da base, o Negueba, né? Nós temos o Daniel e o Kelvin, que ontem fizeram... Até em cima disso, Thiago, após sua leitura do seu comercial, eu quero fazer uma pergunta para o professor Eduardo Souza a respeito disso, da questão da base. Debate das Feras, oferecimento Casa do Marceneiro, tudo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, lá tem. Liquidação de ano novo, Center Pisos, todo o estoque da loja em liquidação. Porcelanatos, pisos, revestimentos e acabamentos. Rainha da Borracha, o parceiro de sua empresa, seu distribuidor Gates. 3231-9000. Bater Shop anunciando promoção para você. Bateria Bosch para S10, Blazer EcoSport, 24 meses de garantia, só R$ 398 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, 3295-2525. Estrela Galícia. Eles fazem cerveja a fogo lento, receitas que levam até 30 dias com longo tempo de maturação, para que você tenha uma cerveja única. Estrela Galícia, a cerveja incomparável. E só ótica, a maior e melhor ótica do Centro-Oeste brasileiro, Avenida D, no setor marista. Já faz algum tempo, professor Eduardo, que a gente não vê surgindo novos talentos aqui no futebol goiano, né? E eu sinto falta, até porque eu fui revelado aqui pelo futebol goiano. E a gente viu o quanto o Atlético melhorou a nível de categoria de base, quanto se organizou também na questão da base. Foi campeão esse ano aqui no Campeonato Goiano, começou bem na Copinha. Quais jogadores nós podemos esperar para essa temporada? Assim, você já tem a ideia de quantos jogadores você vai subir e quais seriam esses jogadores? Tim, essa é uma discussão que nós estamos tendo ao longo desse ano e dos outros anos. Eu acho que o Atlético vem evoluindo a base, né? Teve alguns jogadores há 2, 3 anos que surgiram lá no Sub-15, Sub-16. O Atlético fez umas parcerias, né? Que naquele momento era importante até para estar melhorando o profissional, umas trocas com o time grande, e agora isso diminuiu bastante. Hoje nós temos jogadores que já estão no profissional. O Thiago é um volante que nem viajou para a Taça São Paulo. Ele era o capitão da equipe, ele não viajou porque nós hoje temos 4 volantes e ele está totalmente inserido dentro do trabalho, vai estar dentro do grupo dos jogos, deve iniciar alguns jogos, então a gente segurou. Tem o Negueba que também não viajou, que seria uma opção lá, um menino de 17 anos, que é um atacante muito rápido, que esse é um menino que o clube vai trabalhar muito, principalmente a parte física, que ele é um jogador magro, mais rápido,
com presença diária, né? E é atacante. Isso, o Moreninho. Na Pia Batismal, qual é o nome dele? Ixi, agora você me apertou, Eu viu? tô falando isso porque Mas eu joguei no Atlético até os 14 anos, quando passei no vestibular e não ia passar de um centroavante grande, parei, né? Não ia dar nada mesmo. E vi quando o João Avelino, o pai herói, chegou e falou: menino, como você chama? Juninho, vem cá, como você chama? Foi Baltazar, você deixa o povo te chamar de Juninho? Não dá não, filho. A partir de hoje, quem te chamar de Baltazar, não te chamar de Juninho, não entra aqui dentro do campo de treino, você vai treinar como profissional e virou o artilheiro de Deus. Negueba, podia chamar o rapaz pelo nome, porque Negueba tá tão batido, nenhum virou ainda. Então, mas faz parte do futebol também. Esse rapaz quebrou a afilhada aqui, ó, Carlos Eduardo Aí ninguém ia saber. Ainda bem que virou Tim. Tim é feio, mas é conhecido, é mais fácil de gravar, né, professor? É mais fácil de gravar. É uma colocação bacana. Você falou do Daniel. O Daniel é o que veio do Vila Nova pro Atlético, o Atlético comprou, e ele teve uma lesão de joelho, né? É um jogador muito promissor também. O Daniel é um jogador que o ano passado ele entrou em Iporá, né? E no começo do Campeonato Goiano nós esperávamos muito dele. Eu acredito que se ele não tivesse tido a lesão em fevereiro, ele teria nos ajudado até no Campeonato Brasileiro. Claro que agora ele está num processo de retorno, né? Ontem já jogou, nós até liberamos, entre aspas, para ele, para estar São Paulo, para voltar a ter ritmo, que é importante, né? Então é um jogador que a gente vê muito potencial, é um 9-9, é um centroavante de área, com uma boa qualidade técnica, um jogo aéreo. Ontem nós pudemos ver lá o Kelvin, né? Que é um jogador que veio ano passado, de 17 anos, que é um atacante de mais mobilidade. Então ontem, a hora que o Augusto colocou os dois para jogar próximo, a equipe melhorou, né? Nós temos lá, acabou machucando ontem, a gente precisa ver como que ele vai, que é o Renan, o lateral direito, que é um lateral que joga dos dois lados do campo, também um potencial futuro, né? Eu acho que o Atlético... Não tem nenhum zagueiro não, Eduardo? Porque a gente viu tanto que o Atlético sofreu, né? Então, o Douglas é um zagueiro já... Tem o Michel também. O Michel que deve agora ter as oportunidades. Nós estamos batendo muito em cima do Michel. Chegou a hora do Michel desabrochar. Porque vira agora ou não vira mais. O Michel essa consciência. O Michel é um jogador que ele tem todos os predicados. Ele é rápido, ele tem bom jogo aéreo, ele tem 1,93 m, tem muito bom passe. Força. Agora ele precisa, depende dele agora essa evolução. Nós temos cobrado muito dele isso, precisa se impor, né? E o Luan Salles? O Luan é um lateral que tem muita qualidade técnica, faz bem ali de 4. Né? O Luan eu levei para a Presidência, foi muito importante para ele jogou uma Série C, né? Então também é um jogador que... Eu nem falei do Luan e do Michel, que já são jogadores que já estão no profissional, né? Mas eu acho que o Atlético vai usar mais a base. Eu, particularmente, eu gosto desses jogadores, né? Quando em 2020, voltando, que eu estava mais à frente, o Vitor Leque, nós que colocamos ele para jogar e depois ele deu sequência, né? E acabou sendo transferido. Então, acho que é importante você ter esses jogadores dentro do elenco, mas utilizando. E nós vamos também ter dentro do elenco alguns jogadores como o Negueba, para estar fazendo o trabalho. Às vezes ele não vai aparecer tanto no primeiro momento, porque tem 17 anos, mas o clube já está fazendo um trabalho para 1, 2 anos esses jogadores também estarem inseridos. 1h54, a Léo Máquinas tem promoções especiais. Venha aproveitar. Serra Mármore Baquita, 1.450 watts, apenas R$460. A mais forte da categoria. Léo Máquinas, a sua concessionária Baquita. Casa do Marceneiro, sexta-feira maluca, gente. Escuta só. Não tem condição, viu? É o melhor preço do Brasil. Você vai comprar com diesel transparente, PU com freio 35mm por apenas R$5,99. Casa do Marceneiro, tudo bem, uma seleção de ofertas para você. E o Window Blue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Conheça a linha escura, o Window Premium. Exige original, recusa imitações. O Window Blue proteção com muito mais transparência. Gernézer Paulo, tem mais um questionamento. Eduardo Souza ao vivo, aqui no Debate das Feras. 1h54. Sim, eu tenho um questionamento ao Eduardo. O Eduardo conhece bem o Atlético, né, Eduardo? A rotina, a maneira do Adson trabalhar. Eduardo, de 2020 para cá, que vamos dizer, nestes anos 20, né, já passaram 3 temporadas aí, né, a média de um treinador efetivo do Atlético é 70 dias no cargo.
um pelo outro. O Barroca foi quem ficou mais, quase ficou 4 meses, mas de 2020 para cá nós não tivemos nenhum treinador que trabalhou no Atlético por 4 meses. O Barroca foi quem passou mais próximo disso. Como superar? É possível superar isso? Porque se a gente colocar na média, se você seguir a média dos seus antecessores, você não chegará à Série B do Campeonato Brasileiro. É possível você reverter isso, ou a diretoria do Atlético também precisa rever um pouco a sua metodologia de trabalho com treinadores? Eliezer, eu vou falar até um pouquinho antes, né, de 2019 foi quando eu cheguei, né. Essa média ela também aconteceu pelo fato dos treinadores terem optado por sair, né? Se você analisar friamente, né? Eu cheguei com o Wagner, fazer só um adendo. O Wagner ficou 1 ano aqui, de final de 18, quase o final de 19, né? Fez quase a temporada inteira de 19 na Série B. Aí trazendo para a Série A, o Barroca, naquele primeiro momento que ele veio, ele quis sair, ele não quis renovar, poderia ter ficado um tempo maior. O Cristóvão realmente eu coloco que foi o treinador que ficou menos tempo, né? O Cristóvão veio e por N fatores não deu continuidade. O Mancini pediu para sair, poderia ter ficado um tempo maior. O Marcelo Cabo na primeira passagem saiu para o Vasco, poderia ter ficado um tempo maior. O Jorginho na primeira passagem pediu para sair, poderia ter ficado um tempo maior, né? Aí sim o Barroca veio e ficou quase 5 meses, como você falou, e a Série A é um campeonato difícil, né? A maioria, você vai ter alternâncias dentro de resultados, e aí naquele momento a direção optou pela saída, né? Aí o Marcelo acabou saindo precoce, assim, com pouco tempo, e realmente em 2021, 22, né? Que foi Humberto e Jorginho e o próprio Eduardo, eu participei pouco, né? Do Humberto e Jorginho não peguei, o Eduardo muito pouco, então realmente teve essas mudanças. Mas trazendo de 21 para trás, a maioria dos treinadores que quiseram sair. Eu tenho que fazer o meu trabalho, como eu falei, o treinador ele é cobrado pelo resultado, né? Claro que às vezes a direção ela tem um tempo maior pelo trabalho, pelo dia a dia, pela gestão. Eu acho que na minha concepção, o resultado é muito importante, mas tem outros aspectos que são importantes. Às vezes você está ganhando e o time não vem jogando bem e o treinador acaba ficando. E às vezes você tem as derrotas, mas o time tem o desempenho, né? Eu falo mesmo por nós aí nos últimos 10 jogos. Nós perdemos para o São Paulo e para o Santos, que foi as nossas 2 derrotas. E nós não merecíamos em nenhum momento perder. Perdemos no último minuto por 2 falhas que acontecem dentro do jogo. E às vezes você ganha um jogo que não tem. Então eu não tenho que me pegar a isso, né? Eu acho que não vai ser o Eduardo. Se as coisas não acontecerem no Brasil inteiro, por exemplo, se nós pegarmos os nossos adversários, se você chegar no Campeonato Goiano e você não passar a primeira fase, os times da capital, consequentemente, dificilmente o treinador permanecerá. Pode ser o Eduardo que está iniciando ou o outro que tem 20 anos de carreira. Então o resultado ele é muito importante. A gente tem que trabalhar, tem que tentar vencer jogos, tem que tentar dar padrão e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mas você vê agora que não tem volta. Agora você não pensa mais em ser interino. Até pouco tempo atrás você assumia, fazia grandes trabalhos, mas sempre deixou bem claro. Não, eu quero continuar como interino. Agora não tem volta, você quer realmente seguir sua carreira, independente do que aconteça? E assim, Netinho, antes eu era bem definido, né? O Eduardo era o interino para aquele momento. Então até para o treinador que chegasse, ele sabia que dentro da função de auxiliar você tem que assumir a equipe. Claro que algumas vezes você assumiu mais por mais tempo, teve vezes de 10 jogos, 15 jogos, mas isso era bem definido. Agora, como você está efetivo, dificilmente você vai voltar, né? Porque até para o próximo treinador que vier, se eu voltar, o treinador, a gente sabe como que é a cultura do futebol brasileiro. O cara, mas esse aí assume, mas ele era o treinador. Então a gente deixou bem definido. Por isso que foi uma conversa muito franca do Adson comigo. É a hora, eu acredito em você, é a hora e o que você pensa. Não, eu acho que é a hora pra gente, que a gente sabe que pode dar certo como não pode. O futebol é dessa maneira. Então foi muito bem conversado. Eu acho que é difícil, se as coisas não ocorrerem, daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você retornar. 1h59 da tarde.
1,59 em Goiânia. Alô Goiânia e região, a Unitintas tem os melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária automotiva. 6 lojas em Goiânia com atendimento especializado e preços campeões. Unitintas, pintando as cores da vida. Provenda, tem grande oportunidade para você em 2023. Blue Life, apartamentos em condomínio clube, 2 quartos, área para churrasco, academia com ar-condicionado, piscina climatizada e muito mais. Blue Life, pertinho do Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia. Mais informações pelo provenda.com.br e Ferrobras, perfis, tubos, telhas, chapas de aço em geral. 3237-1010, Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. Eduardo Souza, existe uma coisa no mundo chamada lenda urbana, né? A gente tem a caipora, a gente tem aquela moça lá do sítio, esqueci o nome dela, gente, a Cuca, a gente tem o Nego d'Água, a gente tem o Pai do Mato, e aqui em Goiânia tem uma lenda urbana que o Watson Batista escala time. Todo mundo fala isso, né? O Watson escala o time, o Watson passa o bilhetinho. Como que é isso, Eduardo? Esse assunto te incomoda? É uma verdade? Até que ponto o Watson, né, ele tem algum tipo de relação com escalação? Como que é isso pra você, Eduardo Souza? Você sabe que esse boato corre aí, né? Essa lenda urbana. Eu trabalhei com... E se escala bem, que o atleta tem subido a cada ano que passa, né? Eu trabalhei com 3 dirigentes, assim, que eu ouvi muito isso, né? Que foi o Eurico Miranda, que todo mundo falava que o Eurico era isso, o Eurico era aquilo, que o Eurico mandava, desmandava, e eu fiquei no Vasco em 2015, 8 meses, nós fomos campeão carioca, e já tive várias reuniões, em nenhum momento nunca vi o Eurico chegar e falar que tinha que escalar. Estou falando, olhando nos olhos de vocês, porque eu não preciso mentir. Trabalhei também com o Luiz Estevão, que todo mundo falava que, pelo menos na época que eu trabalhei lá, nunca o Luiz Estevão chegou e falou, não pode jogar esse, né? E o Adson a mesma coisa, nunca ele falou tem que jogar esse. O Adson, como eu falei, é um cara que vive o clube, sabe de futebol, tá no futebol há muito tempo, jogou no futebol goiano, e ele tem as convicções dele em reunião e ele coloca, né? O treinador nunca foi, até porque ele tem uma frase que ele fala, se eu escalar, falar para você pôr e der errado, como é que eu vou te cobrar? Né? Então isso aí é uma coisa, se ele falar escala esse, der errado, falar, se você que escalou, então... Você que mandou, comandante. Não é verdade? Então... Na verdade ele contesta. Perfeito. Ele igual, troca ideia. Troca ideia, perfeito. Eu sou um diretor, eu vivo o clube, eu estou no treinamento, eu vou em todos os jogos, e eu tenho uma boa leitura. E eu tenho que trocar uma ideia, eu acho que esse jogador aqui, você acha que ele está bem? Eu acho, então por que ele está bem? Então me prove por que ele está bem. Agora, tem muitos dirigentes que querem, entre aspas, ter esse diálogo e essa troca e a pessoa não vive o clube. Ele não vai em um treino, ele não vai num jogo, ele chega lá faltando 2 minutos pro jogo. E às vezes pergunta quem é a bola, né? Perfeito. Então, é muito isso aí, escala. Eu, nesses 3 anos, nunca ele escalou um jogador. Falo por mim. Pode ser que ele ligou pro treinador e falou, mas nas nossas reuniões, nunca. Ele tem as trocas de convicções. E você tem a sua convicção. Eu acho que esse. Não, eu acho que esse. E a responsabilidade é do treinador. E ele deixa bem isso. Eu não vou, volto a dizer, eu não vou escalar, porque se eu escalar e der errado, vai sobrar para mim. Claro que as ideias batem, não tem como não bater. Se vocês trabalharem no dia a dia com nós, você acompanha, você vê o treino, você vê os jogos e você tem uma noção boa de futebol, dificilmente vai chocar, divergir, né, Thiago? Nós pegarmos o Atlético hoje aqui e cada um de nós fazermos uma escalação, vocês acompanhando diariamente os treinos, 90% ela vai bater. Vai ter uma divergência ou outra, um meia é melhor, esse aqui é melhor, o momento é melhor. Então, é aí que entra a contestação dele, o porquê desse e não esse. Perfeito. E assim, ele é um cara assim, as contratações, todas as contratações elas passam por nós. Por nós, opinião, troca, eu acho que esse aqui serve, por isso. Claro que a última palavra é do presidente, é ele que paga, é ele que sabe onde que tem que pagar. Às vezes você indica um jogador para ele fala, mas isso aí nós estamos fora da nossa realidade. Então, e você trabalhando há muito tempo com ele, você já conhece a realidade do clube, característica do clube, tem tipo de jogador lento. Dificilmente um jogador lento, com uma qualidade técnica muito alta, mas com pouca dinâmica, vai ter uma facilidade, um prestígio dentro do Atlético. Claro que tem as exceções, mas então eu acho que fala-se muito, e não é do Adson, foi do Eurico Miranda, é do Luiz Estevão, é do
é da Leila, todos os presidentes. Então o torcedor, às vezes, a própria imprensa, ela fomenta uma coisa que às vezes ela não é verdade. 2h04 da tarde, debate das feras, oferecimento Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. Estrela Galícia, a cerveja incomparável. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, orgulho do povo goiano. Center Pisos, vem que tem. Liquidação de ano novo, Center Pisos, grande estoque para você. Unos Kids, o novo colégio melhor a cada dia. Nacional G3, negocia sua dívida, ligue agora, 0800 888 3211. E Castel Urbanismo, anunciando em Senador Canedo, Residencial Porto Seguro, 98304-1812, 98304-1812. Mais algum questionamento, Kleber? Só quanto aos goleiros, Eduardo. Você está tranquilo com seus 3 goleiros? Sim, né? Nós temos 3 situações diferentes, né? O Pedro vem desde a pré-temporada, do início, né? O Ronaldo está tendo uma evolução muito grande, já deve estar iniciando aí nos próximos dias já com o grupo. É claro que no primeiro momento ainda vai ter essa readaptação, né? Alguns movimentos, mas a gente acredita que no mais tardar aí em 10, 15 dias ele já vai estar apto para estar jogando, né? Claro que, como eu falei, gradativo, né? E o Diego é um goleiro que jogou os últimos jogos e deu uma consistência muito grande, né? Principalmente aquele jogo do Fortaleza, que era um jogo, ele há muito tempo sem jogar e pegou um jogo muito forte contra 50 mil pessoas e fez um jogo muito bom. Chegou um pouquinho depois, né? Tá trabalhando a parte física, mas eu acredito que semana que vem também vai estar inserido. E aí a briga é com eles, né? Que eu sempre falo. Quem tiver a oportunidade de jogar, abraça a oportunidade. O Ronaldo é um exemplo disso, né? O Ronaldo iniciou ano passado como terceiro. Passaram-se 2 e em algum momento não tiveram que sair. A hora que o Ronaldo entrou, ele agarrou a oportunidade e deu sequência. Então, quem iniciar aí vai ter a oportunidade. Tenho certeza que os 3 goleiros estão prontos, cada um dentro das suas características, né? Mas isso é uma posição que eu acho que o Atlético está muito bem servido aí para 2023. 12h06 da tarde agora, 12h06, debate das feras, oferecimento Center Pisos. Quer preço baixo de verdade? Vem para Center Pisos. Acetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há mais de 60 anos. E Léo Máquinas, a sua concessionária Maquita. Eduardo Souza, último questionamento aqui, uma última pergunta sobre essa questão de técnico brasileiro e técnico estrangeiro. Você é brasileiro, como que você se comporta? O microfone não tá muito bom não, o Moisés. 12h07 agora. Agora ficou show de bola. Agora ficou top, Moisés Vinícius. Agora sim. Como que você vê essa questão, né, de técnico estrangeiro e técnico brasileiro? Muita gente fala, até ouvi hoje aqui o Nivaldo Carvalho, tem que ser técnico estrangeiro. Abel Ferreira agora é o nome da vez, é a bola da vez. Você é brasileiro. De fato, os técnicos brasileiros, classe da qual você faz parte, os técnicos brasileiros hoje são referência, por exemplo, para você? Ou você se espelha em técnico estrangeiro? Né? Por que os técnicos brasileiros hoje não comandam grandes equipes espanholas, grandes equipes inglesas, grandes seleções mundiais? Né? Ah, mas é o futebol sul-americano. Não, não é não. A Argentina hoje, você tem a Argentina aí, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, né? O técnico campeão do mundo é argentino, né? O Atlético de Madrid tem um técnico argentino há mais de 10 anos. Por que o futebol brasileiro, do ponto de vista de treinador, ele deixou de ser uma referência? Tiago, primeiro assim, em relação à Europa, nós estamos com um problema, agora parece que está sendo resolvido em relação às licenças, né? Às vezes as pessoas não sabem. Os treinadores brasileiros com a licença da CBF até um ano atrás não tinham como trabalhar na Europa. A não ser que for um treinador muito renomado, que consegue uma autorização. Então, para você ter uma ideia, os preparadores físicos hoje estão fazendo a licença A, que é de treinadores, para poderem ser preparadores físicos na Arábia, no Emirados, com o seu CREF aqui, ele não consegue trabalhar lá. Então, agora está se melhorando. Eu acho que os treinadores brasileiros pararam um pouco, né? Perderam o mercado, claro que por culpa nossa, né? Falar um pouquinho de Emirados, de Arábia, de Japão. Os treinadores brasileiros levavam 10 comissões, às vezes 2, 3 capacitados, às vezes 5 não capacitados. Então acabou perdendo o mercado. Acho que a culpa não é só do mercado, mas sim nossa. Eu acho que o treinador estrangeiro no Brasil é válido, muito válido, mas tem que ser treinadores também capacitados. Não adianta você trazer o treinador só para falar que ele é estrangeiro,
né? Que nem o Abel hoje é uma unanimidade, né? Um cara que... Não, eu sou a favor do Ancelotti. Não, ele tá falando no Brasil. Tá falando futebol brasileiro, nos né? times brasileiros. É para mercado brasileiro. Né? Agora, quanto à seleção, se for para trazer um treinador estrangeiro, eu acho que tem que ser um treinador nível top. Qual seria o seu? O Ancelotti hoje, porque o Guardiola não vem, né? Eu acho que o Ancelotti seria o meu treinador se fosse estrangeiro pelo fato de, primeiro, conhecer os brasileiros. Gosta, Ele né? sempre se deu muito bem, desde lá atrás de Kaká, de Dida, passando agora por último com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo. Se for para você trazer um treinador estrangeiro só para falar que vai trazer um treinador estrangeiro, que nem o Luiz Henrique, um exemplo, é um bom treinador, foi treinador do Barcelona, mas na Espanha, com uma equipe boa, ele fracassou, como o Tite fracassou. Aí você trazer para o Scaloni, um treinador que nunca tinha sido treinador. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Então eu acho que você tem que trazer, eu acho que é válido vir para os clubes, como o Abel veio, como o Jorge de Jesus veio, mas a gente tem que... o Jorge de Jesus, nós temos que... Analisa o Jorge 6 meses, mas e o processo que foi todo feito no Flamengo, de contratação de jogadores, de níveis de jogadores? O Flamengo de 2019 trouxe Rafinha no alto nível, trouxe Felipe Luiz no alto nível, trouxe o Pablo Mari no alto nível, né? Então, eu gosto, eu acho que é válido, como nós brasileiros queremos também um dia ir para a Europa, ir para o Japão, nós também temos que receber esses treinadores qualificados, né? Então, agora, é ter o meio termo. Se nós não tivermos um nome na seleção desse nível de Ancelotti, talvez um Mourinho, exemplo, eu acho que nós temos que tentar pegar um brasileiro do melhor. E qual seria um brasileiro hoje? Eu gosto do Fernando. Eu acho que o Fernando, só que eu não sei se o Fernando, pelo fato do modelo de jogo dele ter um tempo de adaptação, se conseguiria implantar tão rápido na seleção. Só que também entra um outro lado. Tempo. Agora que tem o tempo. Mas aí tem outro lado, que você também vai trabalhar com os jogadores muito acima intelectualmente e tecnicamente. Eu acho que o Fernando... mas aí o Fernando... Aí vocês estão entrando que o Fernando nunca ganhou nada. Mas o Scaloni ele é bom demais. Ele é bom treinador. Dunga foi treinador da seleção, Dunga, né? Então, eu acho que nós temos nomes. Eu acho que nós temos que saber o que nós queremos, né? Então, muitos falam do Renato. O Renato é isso. Só que o Renato formou um time do Grêmio que foi um baita time, né? Então, o Rogério... Eu acho que nós temos que pensar bem, mas independente de quem seja. Eu acho que nós precisamos agora se organizar para que a gente possa voltar a ser uma seleção, né, de alto nível, né, para a gente conquistar os títulos. A gente tem que liberar o Eduardo. Não, vamos segurar esse Eduardo aqui. Deixa eu dar um abraço aqui para o Marcel, obrigado pelas palavras. Só falar rapidamente, esse Fernando Diniz é bom treinador demais, gente. O temperamento dele é uma outra coisa a ser analisada. Agora, o comportamento dele, o estudo dele, o que ele tira do jogador, ele consegue tirar do jogador coisas assim que você nem sabe que o jogador dá conta. Olha o que ele fez com aquele André volante. O próprio Ganso. Olha o que ele fez com o Manuel. Com o Manuel. Eu tenho, assim, vários pontos de interrogação em relação ao trabalho dele. Principalmente, para mim, a conduta principalmente dele. De chegada. No São Paulo. O temperamento. Essa questão da conduta dele ali, aí o Eduardo sabe muito bem, isso, lidar com o jogador não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. E muitas vezes a maneira que ele age, principalmente na beirada de campo, nem ser o trabalho dele no dia a dia. Mas a beira de campo, eu acho que ele precisa evoluir. Mas eu acho que o Fernando tem evoluído. Eu conheço o Fernando de jogar contra desde 2008, da época do Votorati, que eu trabalhei no interior, sou do interior de São Paulo e jogava contra. Eu acho que ele evoluiu o jogo dele, eu acho que ele corria muito risco, hoje ele corre mais menos, porque ele chegou nos clubes maiores e viu que realmente teria que se adequar. Acho que todos nós temos que se adequar. Que equilibrar, né? E eu acho que o comportamento está numa fase de evolução. Eu acho que no Fluminense ele já teve uma fase um pouco melhor do que foi no São Paulo, né? Mas assim, os jogadores que trabalham com ele no dia a dia, 90% dos jogadores elogiam muito. Isso é um parâmetro. Mas eu realmente, eu acho que na beira do campo, porque fica muito exposto, né, Tim? E eu acho principalmente depois do São Paulo, das situações que aconteceram no São Paulo, aí eu concordo com você, para mim ele está tentando evoluir. Ainda precisa, ainda de vez em quando ele dá umas crises, né? Mas se a CBF, se ela apresenta o Diniz, rapaz, a chuva de críticas seria sensacional. Eu vejo a CBF histórica. hoje, Thiago, você sabe por quê? A gente falou estrangeiro. Não, a gente falou de Ancelotti, a gente falou do Mourinho, a gente falou até do Jürgen Klopp, que depois foi desmentido
a informação pela CBF, porque ele não fala o português, né? Ele fala inglês e fala o alemão. Teria dificuldade de comunicação, se bem que ele é gigante, ele é fantástico, é o grande técnico alemão da geração. Mas aí você falou de Ancelotti, você falou de Zinedine Zidane, né? Você falou, né, do Mourinho, aí você vem com o Fernando Diniz, é aquela história, você promete uma Ferrari e vem com Fusca com cardan estourado, mas né, não gente? tem que revelar Pelo jogadores amor de e Deus. treinadores? Mas é momento para revelação. Mas saiu da CBF. Eu vou O falar Brasil não é você. campeão do mundo desde 2002, aí vem com o Diniz. É muito bom treinador. Ele é Tá muito lá bom. pro Fluminense, agora pra seleção brasileira. Quem for, se a CBF amanhã anunciar o Renato Gaúcho, a casa cai também. Se for, Não, mas não- se o for Renato o Dorival Gaúcho tá Júnior, fora. a casa cai. Não vai ter. Gente, depois que o Tite foi Hoje treinador qualquer da brasileiro seleção- que for anunciado pela seleção, ele vai ser contestado. Muito criticado, Até você sabe porque por quê? foi levantada a situação do estrangeiro. E citaram esses nomes. Nem sei se saiu de Mas dentro da CBF. Não, tinha outra coisa, Levantamos Eduardo, a Kleber, hipótese desses grandes nomes. todo mundo hoje bate na mesa e fala que o Tite é o grande técnico brasileiro. A gente perdeu o melhor técnico brasileiro. Quase todo mundo. Qualquer brasileiro que venha, não em títulos, em conquistas, por exemplo, o último campeão mundial brasileiro foi o Tite, pelo Corinthians. Tricampeão brasileiro. Naquela fase ele levava as coisas mais a Thiago, sério. se você levar a ponta do lápis isso, se você traz a seleção argentina na Copa de 18, foi o Sampaoli. Sampaoli. Que é um treinador, entre aspas, gabaritado. E a Argentina não passou das oitavas. E o auxiliar dele, uma pessoa que nunca tinha sido treinador, foi campeão do mundo. Então é uma faca de dois gumes, né? Eu vejo assim, hoje se você trazer um estrangeiro desse nível que você falou, que eu acho que não vem, porque se o Klopp quiser ser treinador, ele vai ser treinador da Alemanha. Se o Guardiola for treinador, ele vai ser treinador do país dele, da Espanha. E se não ele tem quiser, interesse também. não vai ter interesse. O único estrangeiro que eu traria era o Abel Ferreira. Eu vou falar por quê. Porque dentro do Brasil ele conquistou. Então, No momento ele é o melhor que nós temos aqui. Perfeito. Ele é o treinador, entre aspas, brasileiro, porque ele já está aqui há 2 anos. Se o Dorival Júnior, se o Tite, o Zé, ou fosse o treinador do Palmeiras, brasileiro, todo mundo ia pedir ele na seleção. Sim, sim. Então, vamos trazer por esse lado. Eu vejo ele o único treinador, porque esses de primeiro nível não vão vir. Se ele for vir, o Mourinho ele vai para Portugal. Ele não vai vir para o Brasil. Porque ele viria para o Brasil? Ah, o Brasil é uma camisa, mas ele é patriota. Né? Então é uma coisa... Eu acho que esses nomes que você falou são fora do contexto. Claro que o Ancelotti, para mim, poderia vir, porque é um cara já ganhou tudo, já tem seus 65 anos realizados, talvez poderia aceitar. Mas dessa outra prateleira A, dificilmente alguém vai... Eduardo Souza, comandante do Dragão, obrigado pela presença, obrigado também à assessoria de imprensa. Foi show, né, gente? Fantástico. E a gente fica ainda tempo mais é curto, fã. porque tem tanta coisa aí. Não, e a gente fica ainda mais fã de um profissional e de um grande companheiro como Eduardo Souza, né? E vamos é torcer paulista, muito, torcer é paulista, era paulista. Agora, depois que comeu o piquite em 2, 3 vezes, acabou. Acabou. É goiano, é nosso. Né? E a gente torce demais para que seja um ano de muito sucesso pro Atlético. Para você, Eduardo Souza, grande figura, né? Um cidadão que a gente gosta demais, que a gente é fã de fato, e que seja um ano de superação para o Atlético. Prometo que a última colocação e você já se despede. O Ceará anunciou o Janderson. Janderson atacante, já tem o Chay também está contratado, tem o Jean Carlos e está chegando mais contratações para o time do Ceará. O Sport também contratou o Jorginho, anunciou hoje um outro jogador, eu esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu pego. Foi uma outra grande contratação também para o time do Sport. São 2 times que estão indo com sede ao pote nesse começo de temporada. Te preocupa essa questão visando Série B de Campeonato Brasileiro? Serão os 2 principais adversários do Atlético? Eu acho que sim. Eu acho que, claro que a gente sabe que outras equipes estão se reforçando, mas o Ceará e o Sport são 2 times que têm um potencial financeiro, né? O Sport tem levado jogadores que passaram por aqui, que nós sabemos da qualidade, Jorginho, Vargas, Igor Cariús, o próprio Renan. Mas eu acho que, como eu falei, nós estamos trazendo peças pontuais porque nós conseguimos manter uma base, né? Se nós tivéssemos saindo hoje, um exemplo, do zero, e nós tivéssemos contratado Luiz Fernando, Shailon, Ayrton, Ramon, Baralhas, pelo que eles fizeram no último ano, todos estariam falando que as nossas contratações talvez seriam as melhores do ano, dos times da Série B, né? Ronaldo goleiro, né? O próprio Rodrigo, Ramon zagueiro. Menezes, né? Então, é que nós temos uma base, então nós não temos a necessidade de trazer um grande número de jogadores e também um grande número de jogadores do nível desses jogadores de Shailon, de Luiz Fernando, de próprio Viseu, né? Então, acho que
o Sport e o próprio Ceará. O Ceará desfez de quase tudo. O Sport contratou o Cariús lateral, que era do Atlético. Foi anunciado hoje. Então, acho que eu estou bem contente. Claro que nós vamos ter partido do pressuposto. Eu acho que 6 ou 7 equipes vão ser as favoritas, entre aspas, da Série B, mas isso não vai ter um grande de camisa, então as forças elas acabam se equiparando, mas a gente está bem contente. Como eu te falei, nós temos até abril aí para avaliar isso. Nós precisamos de um volante agora nesse primeiro momento e depois nós vamos trazer aí as peças dentro do que nós precisarmos. Rapaz, eu nunca vi o Bença tão estressado como agora. Ele quase enfiou a mão na minha cara aqui, ó. Agora acabou. Falou assim, acabou, Thiago. Libera o homem, que a gente tá atrasado. Eduardo Souza, obrigado pela presença, foi um prazer. Volte sempre. Essa casa é sua, o microfone do futebol goiano. Eu tenho certeza que vai ser um ano abençoado para Goiás na Série A, na Sul-Americana, para Atlético na Série B, no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil, pro Vila, né? Vai ser um ano do futebol goiano, se Deus quiser. Parabéns pela pessoa que você é, né? Pela simplicidade e um grande trabalho, uma grande temporada em 2023 lá no Dragão, viu, professor? Obrigado pela entrevista. Obrigado, Thiago, Kleber, prazer conhecê-lo, Tim, todo mundo.